passada primeira semana de 2025, a semana das primícias, e tivemos aqui 7 cultos nos 7 primeiros dias do ano, na verdade os 8, né, que ainda teve o culto de oração na quarta. Quem esteve aqui em todos os cultos? Uau! Quem esteve em alguns cultos? Foi bênção, não foi? Não tem prazer maior do que ofertar nossas primícias, nossos primeiros dias ao Senhor. E o nosso apóstolo no culto da virada, quem esteve aqui no culto da virada, ele trouxe uma palavra-chave para 2025, com o tema Desatando Líderes em Cada Território. Quem lembra dessa palavra? E ele pediu para a gente estar destrinchando nesse primeiro mês sobre esse tema. Deus estava me falando sobre algo, eu adequei aqui para juntar, e eu acredito que isso está no coração do Pai, desatando líderes em cada território. E eu queria começar falando de uma história bem conhecida, de um grande líder da Bíblia, e queria começar o texto de Gênesis capítulo 12, bem clássico, bem conhecido. Vamos falar um pouco sobre Abraão. Gênesis 12, versículo 1. E por gentileza, pode deixar aí esse versículo durante um tempão que a gente vai destrinchá-lo. Vamos lá. Todos conhecem? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vá para um lugar que eu vou te mostrar. Nós primeiro precisamos entender a história aqui nesse contexto. Gênesis, ele é dividido em 2 partes. Gênesis capítulo 1 ao 11 e do capítulo 12 ao 50. Do 1 ao 11 é a história primitiva. Conta sobre a criação, sobre a queda, sobre o dilúvio, sobre a Torre de Babel. E a partir do 12 começa a história patriarcal, que é a hora onde Deus começa a dar cabo à promessa que Ele fez antes em Gênesis 3,15, que Ele diz que a semente da mulher vai acabar com a serpente, fazendo referência ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, em Gênesis 12, Deus ele separa o homem num lugar chamado Mesopotâmia, que era um lugar onde havia milhares de deuses adorados, e dentre eles Nimrod, que foi o primeiro tirano da Bíblia a buscar adoração para si mesmo. Então, tudo nesse contexto, Deus levanta Abraão. Ele separa Abraão e chama ele para um propósito. Interessante que o nome dele significa pai de filhos, e depois vai chamá-los de pai de multidões. Engraçado que Abraão ele teve 8 filhos, né? Não? Abraão teve 8 filhos. Muitos aqui acham que é só 1 ou 2, né? Mas lê a Bíblia, meu irmão. Ele teve 1 com H, 1 com Sara e mais 6 com Quetura. Capítulo 25 fala, depois que Sara morreu. Só que Deus o chama de pai de multidões, pai de muitos filhos. Deus sempre vai tratar você segundo o seu propósito e não segundo os seus pecados. Amém? E Deus diz: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Na nossa Bíblia não está escrito lugar, né? Aqui está dizendo vai para a terra
que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar o quanto nós entendemos isso muda o nosso destino. O quanto isso vai mexer a nossa maneira de lidar com o mundo e até de nos relacionarmos com Deus. Certa vez consultaram um rabino e perguntaram sobre esse texto de Gênesis 12. Literalmente, esse versículo de capítulo 12 de Gênesis, na tradução original hebraica, antiga, há uma diferença entre o hebraico de hoje e o antigo, viu? Até nisso. E o rabino, ele disse que o que está escrito lá, literal, vai para um lugar que eu ainda hei de revelar. Mas, louro, que lugar é esse? A gente poderia dizer, é Canaã, ué. Será? Abraão, ele é uma representação de cada um de nós. Você já reparou que Deus, na maioria, quando Ele fala na Bíblia, Ele fala mais de si mesmo do que de um lugar geográfico? Preste atenção. Por exemplo, quando Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés, ele nem estava em Canaã. Na verdade, Moisés já estava em Canaã. Mas como assim? Porque a verdadeira Canaã era ele. Moisés já tinha vivido Canaã várias vezes no Monte Sinai. Amém? Deus queria levar Abraão de volta para Deus. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós só estamos voltando para casa. Então a Bíblia, ela é um livro que fala de uma volta. No Antigo Testamento fala da manifestação do Pai. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, fala da manifestação do Filho. E a partir dos Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, a manifestação do Espírito. E a história diz que o Filho voltará, ele vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, vai colocar tudo em ordem e devolverá tudo para o Pai. Veja bem, a palavra arrependimento, ela é descrita melhor no hebraico do que no grego. No grego, ela é metanoia. No hebraico, ela é techuvá. Repita comigo, techuvá, que significa voltar à origem. Então, por que Deus procurou Adão no jardim, se ele é onipresente? Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. E por que Ele procurou? Porque, meus irmãos, nunca se tratou de geografia. Se tratava de aparência. Repita comigo, aparência. Deus quer uma comunhão com a sua semelhança. Você quer ver os grupos sociais, por exemplo? Na escola, aqui na escola, sempre tem um grupinho dos nerds, dos CDFs. Geralmente eles sentam aonde? Na frente, né? E eles se atraem. E tem o grupo dos bagunceiros. Ficam na retaguarda, lá atrás. Todo grupo social que são parecidos, semelhantes, eles se atraem. Os roqueiros, você vê, vive um do lado do outro, todo de preto, cheio de... Os homoafetivos se atraem. Até no mundo animal é assim. Lá em casa a gente tem um aquário de peixes. E engraçado, a gente já teve várias espécies. Hoje a gente tem king, japoneses, guppies, lesbistas. Mas beta não tem não. Já tive, é bom de briga. Mas, digamos,
eu vou numa loja de pets e eu compro ali 20 peixinhos, sendo que tem 10 espécies diferentes. Então, são 2 de cada espécie. Se eu estouro aqueles saquinhos no aquário, os 20 peixes, em questão, em fração de segundos, os da mesma espécie se unem, de 2 em 2, e esquecem os outros. Que incrível isso, por conta da semelhança, da aparência. E assim não é diferente. Deus procurou Adão pela aparência, pela semelhança. Então, o homem era um com Deus. Quando o pecado entra, ele manchou essa aparência, essa semelhança. E por isso ele foi expulso do jardim, do lugar de comunhão. A Bíblia diz que o homem, quando se une à mulher, preste atenção, no ato sexual, eles se tornam um. Iada é a palavra que está lá também em Gênesis 4, que diz que conheceu Adão a Eva. Quando a Bíblia diz sobre conhecer Deus, é sobre a experiência de se tornar um com Ele. Por isso que Ele procurou Adão no jardim. Mas, Louro, como entrar nesse lugar? Como voltar para Ele? Se percebermos, Deus chama Abraão para andar com Ele. Ele não fica só falando, faça isso, faça aquilo. Não, Ele diz, você precisa me conhecer pela aliança, pela intimidade. Porque a única forma de conhecer Deus é de dentro para fora. Nunca foi de fora para dentro. Eu conheço muitos que já viram muitos milagres e hoje estão desviados. Porque nunca foi de fora para dentro, meu irmão. É sempre de dentro para fora. A obra, ela é interna. Amém? A Bíblia é um mapa que nos ensina de onde saímos e como voltar para onde nós saímos. É um mapa que nos leva de volta para aquele lugar. Jesus, ele deixa muito claro essa dica para a mulher samaritana. Mulher, não é aqui nem ali, não é nesse monte nem naquele monte, porque nunca se tratou de geografia. Então lá em Gênesis, Deus ele dá umas dicas. A gente vai chegar lá, vocês estão querendo saber que lugar é esse, a gente vai chegar no lugar. Deus ele dá umas dicas lá, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Repita comigo, toda a Escritura aponta para Cristo. Em Hebreus 10, versículo 1, diz que fala que a lei tem sombra dos bens vindouros. O que é vindouro? O que está por vir, por acontecer. Ou seja, tudo acontece como sombra apontando para uma realidade futura, onde o Novo Testamento vai explicar para nós. Em Gênesis, quando o homem peca, quer ver? Deus ele cobre o homem com pele de animais. O que é que aconteceu ali? Ele sacrificou um animal, um sangue foi derramado no Éden, para cobrir a culpa do homem. Isso é um sinal, um símbolo de um sangue que seria derramado por alguém lá na frente, para cobrir a culpa de toda a humanidade. O sangue de quem? De quem? Uau! Então tudo aponta para Ele. Em Gênesis 3,15 fala desse filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente e tirar a autoridade do diabo. E essa pessoa não só nos livraria do inferno, mas nos levaria de volta para aquele lugar.
Mais à frente Deus chama Abraão. Abraão vai sacrificar seu filho. Abraão significa pai de filhos. Isaac significa risos, gargalhadas no hebraico. Então pai de filhos pega suas gargalhadas e sobe para o Monte Moriá, que significa loucura. Tudo isso é uma sombra de um Deus que lá na frente faria o mesmo, subindo o seu filho na mesma montanha para sacrificá-lo. Lá em Gólgota, o lugar da caveira, que é muito perto do Monte Moriá. Então vocês estão entendendo que tudo é uma sombra do que está para acontecer lá, ou do que já aconteceu. Deus faz uma prova com Abraão e diz: não, Abraão, calma, aborta esse sacrifício, você passou no teste. E aí ele provê um cordeiro amarradinho, novinho, bonitinho, pronto para o sacrifício. João Batista, lá na frente, no Novo Testamento, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Jeová Jireh, o Deus provedor que proveu o seu sangue para pagar os nossos pecados. Voltando para Abraão. Puxa e vai. Mais na frente surge o tabernáculo de Moisés. A gente está chegando no lugar, viu? Surge o tabernáculo de Moisés, que Deus mandou preparar para se manifestar no meio deles, caso eles correspondessem a tudo que o Senhor mostrou a Moisés. E aquele lugar foi chamado de a tenda do encontro. Repita comigo: a tenda do encontro, onde existia um encontro dos céus e a terra. E neste lugar tinha um santo lugar. Preste atenção. No meio de um povo que já era santo, separado. E havia um outro lugar, mais santo ainda, que eles chamaram de Santíssimo Lugar. Repita comigo: Santíssimo Lugar, que só podia entrar uma vez por ano. E eles também chamaram esse lugar de Santo dos Santos. Ei, para vocês, quem é o Santo dos Santos? Quem? Jesus. Então, quem era o santíssimo lugar que Deus preparou para a gente voltar para Ele? Cristo. Ele é o santíssimo lugar. Gente, nunca foi um lugar geográfico. Ele é o perfeito lugar. Amém? Quer ver? Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus ou para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão aonde? Em que lugar? Em Cristo. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Em João 17, Jesus diz: Pai, assim como eu estou em ti, eu quero que meus irmãos da Igreja de Cristo em piedade estejam em mim. Então, quem é o lugar? Para onde que nós devemos voltar? Amém? Ele é o meu Éden.
Cristo é o lugar mais íntimo que alguém pode chegar em Deus. É a parte mais íntima do coração do Pai. É por isso que lá em Lucas 15, quando ele fala da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ele diz que o pecador que se arrepende, ele volta para o lugar de origem, techuvá, e há uma festa nos céus. Amém? E ali no Éden, de uma forma mais específica, quem Jesus era? Quero ver se vocês são bons. O próprio Éden, mas de uma forma mais específica, quem Jesus era? A viração do dia. Ele era a viração do dia. Infelizmente, existem milhares de pessoas que vêm para as igrejas, ouvem um bom sermão, dão um dízimo, oferta, mas nunca estiveram nesse lugar. Porque a única maneira de você entrar é nascendo de novo. Da água e do Espírito. São dois processos que precisamos no nosso interior. A água, o processo de purificação e transformação. E o Espírito, o enchimento do Espírito. Isso nos dá um acesso ao lugar perfeito. Bom, Colossenses capítulo 1, versículo 26. Diz assim, preste atenção. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da... Espera aí, a gente leu primeiro que nós estávamos em Cristo. E esse texto agora diz para nós que Cristo está em... Uau! Até aqui falamos de um lugar perfeito, estando nele em Cristo. Mas também existe um lugar em que ele deseja habitar. O Éden está dentro de mim e de você. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando em João 14 Jesus diz, vou preparar-vos um lugar, a gente pensa logo que é o céu, mas não é. Sabe por quê? Porque ele também diz, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Vou preparar um lugar dentro de vocês. Vocês serão a minha casa, a casa de meu Pai. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Ok? Eu sou a casa. Eu sou o jardim. Diz isso para o teu irmão. Você é a casa. Você é o jardim. Amém? A sua melhor experiência está dentro de você. Em Isaías 58:11, fala que você será como um jardim regado, cuidado pelo Espírito. Amém? Outra coisa, o teu quarto não é o teu secreto. Como assim? O teu quarto não é o teu secreto. Vamos lá, Mateus 6,6, não é isso? Entra no teu quarto
fecha a porta, ora a teu pai, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você é o secreto. Amém? Por isso que Deus fala para Samuel lá atrás: Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê como um homem vê. Eu vejo o coração. Eu não vejo a aparência. Eu vejo o secreto, o que está dentro de você. As motivações. Então o secreto é aqui. Não é uma plataforma, não é um ambiente. É um momento de você se resguardar. Mas não adianta você se resguardar, entrar e estar um reboliço aqui. Não vai ter secreto de todo jeito. É apenas uma estratégia. Repita comigo: eu sou o lugar secreto. Está dentro de você. Deus quer te levantar como um jardim nesses dias, que vai abrigar muita gente também. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é fazer de nós uma extensão do seu jardim na terra. Quantos recebem? E esse lugar, ele só é ativado através da comunhão com o Espírito Santo. Esses sim são os líderes que Deus quer levantar para esse tempo em cada território. Aqueles que têm esse entendimento, que estão no lugar certo e se tornam um lugar para Deus. Amém? Fique de pé. Michel de louvor. Líderes de êxito são aqueles que conhecem o seu chamado. São aqueles que conhecem a sua identidade a partir do lugar da intimidade. Aqueles que têm afinidade com o lugar e reconhecem que se tornaram este lugar também. Só os que entendem isso vão cumprir o seu chamado. Porque uma coisa é você ser chamado, outra coisa é você cumprir esse chamado. A grande questão é que existem muitas interferências que nos atrapalham de viver o chamado. Na maioria das vezes, o que pensamos a respeito de Deus é o maior bloqueio que temos de conhecer a Deus. A gente pensa que Ele vem de uma forma e Ele aparece de outra forma. Porque a gente precisa, de uma vez por todas, rasgar as nossas expectativas religiosas. A gente espera que Ele venha como um espírito movendo as águas, fazendo um reboliço. Muitas vezes Ele está aqui, singelo, discreto, curando a pessoa que está do meu lado. Então Ele precisa quebrar as nossas expectativas religiosas. Só assim você será surpreendido de fato. Porque Deus, Ele não procura filhos obedientes. Porque os escravos também são obedientes. Deus procura filhos que têm comunhão e intimidade com Ele. Amém? O que ama o Pai, quem ama o Pai, o obedece. Que a minha obediência é o resultado do meu amor por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ele é o lugar perfeito que você precisa estar.
E você é o lugar imperfeito que Ele deseja estar. Tem uma canção de Salvaon, é um espontâneo na verdade, e até Morada também gravou, que diz assim: eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Olha o processo: eu quero estar neste lugar, permanecer nele, até que eu me torne Ele. Amém? Quando estamos no lugar certo, nos tornamos também um lugar para Ele. Quando estamos no perfeito lugar, no santíssimo lugar, nos tornamos um lugar desejável para Ele. Amém? Feche seus olhos. Levante suas mãos. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado por nos fazer entender, Senhor, que o céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Só estamos voltando para lá. Ah, Senhor, nós queremos voltar para o perfeito lugar. Nos perdoa por muitas vezes nos distrair, estarmos tão atentos com coisas fúteis, tão distraídos com os nossos projetos pessoais, com aquilo que é tão crucial para a minha carne, tudo aquilo que é tão vaidoso para mim. E por muitas vezes eu tenho saído deste lugar. Por favor, Jesus, nos leve de volta para o centro da Tua vontade, para o santíssimo lugar. Queremos subir mais um pouco, não apenas no santo lugar, mas queremos galgar mais um pouco, entrar no santíssimo, no santo dos santos. É neste lugar que queremos habitar, Jesus, para nos tornarmos um lugar para Ti. Ah, Jesus, a semente da mulher está aqui. O filho da mulher está aqui, que Deus prometeu para esmagar a cabeça da serpente e nos fazer voltar à sua presença. Nós voltamos para o perfeito lugar. Levante suas mãos. Te encontramos nessa hora.